fica tão preocupado com os problemas, com as situações, com as lutas. E às vezes a gente chega na casa do Senhor no momento em que a gente tem para adorar, para louvar, para glorificar a Ele. E muitas das vezes a gente acaba permitindo que essas situações contrárias, elas roubem o sorriso do nosso rosto, elas roubem a voz da nossa adoração, elas calem a voz da nossa adoração. Mas que nesta manhã, em nome de Jesus, levanta a tua mão para o céu. Que nesta manhã você creia que Deus é na tua vida, que grandes coisas o Senhor já está fazendo em nome de Jesus. Creia que Deus não vai fazer não, Deus já está fazendo na sua vida, amém? Somente não pare de adorar, não pare de louvar a Deus. Vamos aplaudir bem forte a Jesus. Você cumprimentou essa pessoa, cumprimenta essa pessoa que está do teu lado, dê a paz do Senhor Jesus aí para esse irmão, dê a paz do Senhor Jesus para essa irmã, para essa pessoa que sai do teu lado direito, do teu lado esquerdo. Cumprimenta mesmo os teus irmãos com a paz do Senhor, porque é nesta paz, é nesse Espírito que a bênção do Senhor, ela será liberada sobre nós nesta manhã, amém? Você crê que Deus te trouxe aqui com o propósito de fazer você ouvir a sua palavra, amém? Levante a tua mão para o céu e diga assim: é na palavra de Deus, mas com autoridade, vamos lá, diga: na palavra de Deus que eu tenho vitória. Deus já está falando conosco através da sua palavra por meio da adoração, não é? Cada louvor que você entoa, cada louvor que você canta, que você louva, na verdade é Deus manifestando, é Deus conversando, é Deus ministrando o teu coração através da adoração. Mas eu creio que Deus tem uma palavra poderosa para você, amém? Então, por favor, pega a palavra de Deus aí, agora que a gente já louvou, que a gente já adorou, pegue nas tuas mãos a palavra, pegue nas tuas mãos a Bíblia. E eu gostaria que você abrisse comigo na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2, enquanto você encontra aqui na igreja, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida, que nesta manhã, nesta tarde ou nesta noite, não sei qual é o horário que você vai estar vendo, mas que nesse momento em que você está nos assistindo, que Deus ele venha falar poderosamente com você, através deste louvor, através da palavra, através daquilo que Ele preparou para nós, amém? Então que você participe conosco, que você esteja aí do outro lado ligado, e atento ao que Deus vai ministrar, porque grandes coisas Ele vai falar com você e com a gente aqui na igreja também, amém? 1 Coríntios capítulo 2, você encontrou? Da glória a Deus aí. Deixa eu perguntar, quem está feliz com Jesus? Da glória a Deus. Estou sentindo que o pessoal está meio amuado, é o frio, é? Hã? Acho que é por causa do frio, o pessoal fica meio encolhidinho, né? Mas dá glória a Deus aí, meu irmão. Você tem liberdade para glorificar ao Senhor, amém? A partir de agora você só não pode conversar, a partir de agora você só não pode se levantar, se distrair, não permita que você se distraia por nada, porque agora é um momento importante, um momento do Senhor falar com a gente. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, diz assim a palavra: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Posso ouvir um glória a Deus da sua parte? Glória a Deus, você tem liberdade para dar, amém? Olha a palavra que Deus está trazendo através da vida do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, mas também para nós essa manhã. Essa palavra é para você, amém? Eu já quero profetizar isso aqui, ó. Olha o que ele está dizendo: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando acerca de novidade, acerca de algo novo. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Deus tem coisas novas para nós, amém? Aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu e o teu coração não imaginou, é algo novo. É algo que ninguém viveu. É algo que ninguém experimentou. É isso que Deus tem preparado para o teu casamento, para a tua família, para a tua vida financeira, para a tua vida sentimental. É isso que Deus ele tem preparado para a nossa vida espiritual, aquilo que ninguém viu. Eu não preciso ficar olhando para a vida do outro e desejando aquilo que o outro tem. Eu não preciso ficar olhando para a vida de outras pessoas, para o ministério de outras pessoas. Eu não preciso ficar almejando as coisas que as outras pessoas têm, porque Deus tem algo novo para fazer na vida de cada um de nós, amém?
Mas existem critérios para que venhamos viver o novo. Pastor, se Deus tem novidade de vida para mim, se aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não chegou ao coração, é o que Deus tem preparado para mim, por que eu ainda não vivo isso? Por que muitas pessoas não conseguem viver isso? E é isso que a gente vai entender através da palavra. Eu vou ler mais uma vez, estamos em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Diga comigo, mas, repita bem alto, vamos lá, diga, mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Diga bem alto, são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama Deus? Quem aqui ama o Senhor? Então você vai viver o novo dele na tua vida. Você vai viver, você vai enxergar aquilo que ninguém enxerga, você vai ouvir aquilo que ninguém ouviu, você vai viver aquilo que ninguém viveu. Você crê nessa palavra de verdade mesmo? Então você vai estender a tua mão para cá, estenda a tua mão para cá, curva a cabeça, fecha os olhos e comece a orar. Vamos começar a orar e clamar e pedir ao Senhor para que Ele venha falar conosco dentro desta palavra. Peça ao Senhor nessa manhã, fala para Ele, Senhor, que esta palavra venha mudar, venha renovar, venha transformar o meu entendimento, para que eu venha experimentar a Tua boa e perfeita e agradável vontade. Vai falando isso com Ele agora. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, a Tua palavra será ministrada, será pregada, e cada pessoa que está aqui, essa pessoa que nos assiste pela internet, que nos ouve, ó Deus, o áudio, Pai, cada um de nós neste momento, estamos voltados a ouvir, a receber a direção que o Senhor tem para nós. Então fala conosco poderosamente, que o Senhor a partir desse momento jogue por terra os impedimentos, os obstáculos, tudo aquilo que tentar se opor, não somente à pregação da palavra, mas também ao entendimento dela, porque é quando nós entendemos a Tua palavra que praticamos, e quando praticamos, experimentamos a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Então fala conosco nesta hora, abençoa-nos, ministra-nos, dirija-nos nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dar graças a Deus, glória a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, crendo que esta palavra será verdade na nossa vida. Fala conosco nesta manhã, Pai, em nome de Jesus, amém? Senta por favor. Você sabe que quando o apóstolo Paulo, ele nos diz esta palavra aqui, mais do que falar acerca de bênçãos vindouras, mais do que falar acerca de promessas futuras, o Espírito Santo nos fez enxergar neste texto, de uma maneira assim muito clara, o Espírito Santo nos fez enxergar dois patamares espirituais, ou seja, duas categorias diferentes de servos de Deus. Existem dois tipos de pessoas que servem a Deus e que buscam a Deus. E nesse texto, apesar de não falar claramente, o Espírito Santo nos trouxe essa revelação. O primeiro tipo de pessoa são aqueles que servem a Deus por interesse. Ou seja, aquelas pessoas que vêm à igreja, aquelas pessoas que oram, aquelas pessoas que entregam a vida para Jesus, aquelas pessoas que caminham para conseguir alguma coisa, para conquistar alguma coisa. Então o primeiro tipo de pessoa, quando o Senhor nos deu esse texto, a primeira coisa que o Espírito Santo falou foi isso. Existem dois tipos de servos, aqueles que servem por interesse, para conseguir, para conquistar, e existem aqueles que servem a Deus por amor, aqueles que servem a Deus por gratidão, aqueles que servem a Deus por reconhecimento. Só que o grande detalhe é que a diferença entre os que servem a Deus por interesse e aqueles que servem a Deus por amor, a diferença entre aqueles que servem a Deus por interesse e aqueles que servem a Deus por gratidão, é uma diferença muito discreta, porque ambos se aproximam de Deus, ambos buscam a Deus, ambos caminham, ambos trabalham, ou seja, aqueles que servem por interesse e aqueles que servem por amor, praticamente não tem diferença. Você olha para ele e você não consegue distinguir, porém, é na recompensa, ou seja, é no fruto, é no resultado daquilo que ambos alcançam, que essa diferença entre eles se manifesta. Se você olhar para o crente que busca Deus por interesse, se você olhar para o crente que busca Deus por amor,
Você quase não vai conseguir distingui-los, porque todos carregam a Bíblia, todos dão glória a Deus, todos adoram. É muito parecido. Mas como é que essa diferença se manifesta? Não é na aparência exterior, mas essa diferença ela se manifesta justamente através daquilo que ambos vivem, do resultado daquilo que eles semeiam. Em Malaquias, no capítulo 3, no versículo 18, a palavra de Deus diz o seguinte: e outra vez, vereis a diferença entre o justo e o ímpio. E outra vez vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Como é que essa diferença se manifesta entre justos e ímpios? Como é que essa diferença entre aquele que serve a Deus de coração e aquele que serve a Deus por interesse, como é que esta diferença é vista, ela é manifesta? Essa diferença, ela é percebida no resultado que ambos alcançam. É no estilo de vida que as escolhas de cada um proporcionarão, é no estilo de vida destas pessoas que essa diferença vai aparecer. É naquilo que elas conquistam, é naquilo que elas vivem. Porque se você olhar para elas, é Bíblia debaixo do braço, é glória a Deus e aleluia, é uma aparência exterior que pode enganar. Mas quando você olha para a vida, quando você olha para casa, quando você olha para a vida espiritual, quando você começa a olhar de uma maneira maximizada, além das fronteiras da aparência, essas diferenças elas se manifestam de maneira gritante. Jesus no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 44, ele diz o seguinte, que o fruto da árvore é o que faz a árvore ser reconhecida. É pelo fruto que a árvore ela é identificada. Então se você pegar, por exemplo, várias árvores juntas, várias árvores sem fruto, e se você colocá-las juntas, uma do lado da outra, e se você olhar de longe, você até pode confundir, porque a árvore é tudo igual, a árvore tem, né? A árvore tem tronco, tem galhos, tem folhas, então se você olhar de longe, você vai ver, é a árvore. De quê? Não sei, porque é tudo parecido. Mas uma vez que os frutos aparecem, uma vez que estas árvores, elas começam a dar os seus frutos, são nos frutos das árvores que estas árvores, elas são manifestas. Não, peraí, essa aqui é goiaba, porque olha o fruto aqui. Não, essa aqui é mangueira, porque olha o fruto aqui, né? É justamente através dos frutos. Uma vez que os frutos aparecem, os frutos revelam de que árvores elas foram geradas. Diga comigo, os meus frutos, diga bem alto, diga, os meus frutos revelarão que árvore eu sou. E por que eu sou? Porque é a mesma coisa. Por que eu estou falando isso? Porque a mesma coisa acontece com o homem que serve a Deus. A mesma coisa acontece na vida da mulher que serve a Deus, independente das motivações. Entenda isso, independente daquilo que nos move, todo mundo ama a Deus. Se você sair lá fora e fizer uma enquete e perguntar para as pessoas, você ama, ninguém vai dizer eu odeio a Deus, eu detesto a Deus. Não, todo mundo vai dizer que ama a Deus. Todo mundo vai dizer que adora a Deus. Mas é no resultado daquilo que nos move. É aí que está o detalhe. É o resultado daquilo que nos move. É o testemunho advindo das nossas motivações. É aí que vai revelar que tipo de fé nós temos. São os resultados daquilo que me move a trocar de roupa e vir para a igreja, do que me move a buscar a Deus, do que me move a trabalhar. É no tipo de crente que nós somos, que será manifesta as obras que eu faço, as escolhas que eu tenho. Amado, ao contrário daqueles que buscam a Deus por interesse, ao contrário daqueles que buscam a Deus para conquistar alguma coisa, para chegar em um nível, para conseguir algo, a vida da pessoa que busca a Deus por amor é diferente. Ainda que você não consiga diferenciar dentro da igreja, porque dentro da igreja todo mundo é crente. Dentro da igreja todo mundo é santo, todo mundo dá glória a Deus, todo mundo dá aleluia, todo mundo carrega a Bíblia debaixo do braço. Dentro da igreja todo mundo é crente. Mas lá fora, como é que a gente consegue identificar, ver a diferença?
É diferente a vida daquela pessoa que busca a Deus por amor. É diferente as escolhas daqueles que buscam a Deus por gratidão. Quem busca a Deus por amor, vive no sobrenatural. Diga glória a Deus. Quem ama a Deus vive coisas diferentes daqueles que não amam. A pessoa ela pode ter muita necessidade, ela pode ter muito desejo, ela pode querer muito, mas se ela não amar a Deus, se o amor a Deus não for a sua motivação, se qualquer outra coisa menos o amor a motiva, essa pessoa vai ter uma vida, o reflexo da sua vida será diferente do reflexo da vida daquele que ama a Deus. Porque quem ama a Deus vive coisas diferentes. Diga comigo, quem ama a Deus, com autoridade, diga, quem ama a Deus vive diferente. Por isso que Paulo, e aí a gente começa a entrar na palavra, por isso que Paulo, ele vai dizer o quê? Que as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e que nem chegou ao coração do homem, são para quem? Para qualquer um. Qualquer pessoa vai viver isso aqui que Paulo está dizendo. Qualquer um que chegar, já, oh, glória a Deus, aí Deus vai fazer. Não. As coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que não chegou ao coração do homem, ou seja, o novo de Deus, que não aconteceu na vida de ninguém, vai acontecer, vai se manifestar, mas vai se manifestar na vida de quem? Não é daqueles que buscam a Deus por interesse, ou que buscam a Deus, ou que amam a Deus por qualquer outra motivação, mas vai se manifestar na vida daqueles que amam a Deus de verdade. Você vê que Paulo ele impõe uma condição, né? Há uma condição aqui. E se há uma condição, o que isso significa, gente? Significa que não é para qualquer um. Não é para quem quer. Ah, pastor, eu quero tanto viver no sobrenatural, eu quero tanto ver a glória de Deus, eu quero ver a minha vida toda transformada. Não é para qualquer um isso. Não é para qualquer um. E quando eu falo que não é para qualquer um, não é que Deus faz distinção, não. É o homem que coloca essa barreira, porque se o homem amar a Deus da maneira certa, se o homem buscar a Deus da maneira correta, ele vai viver. O problema é que o homem ele não se enquadra ao requisito de Deus para viver isso aqui. Então, quando Paulo ele diz essa palavra, significa o quê? Que existe um pré-requisito para viver o novo de Deus. Isso não é para quem quer andar na margem. O novo de Deus, que ninguém viu, que olhos não viram, que ouvidos não ouviram, que o coração não projetou, esse novo de Deus aqui, não é para quem quer andar no raso. Não é para quem não quer ter compromisso, ou quer ter um compromisso limitado. Não, não é para qualquer um. Tem que cumprir o requisito. E qual é o requisito para viver no sobrenatural? Não é viver escute aqui, não é viver o sobrenatural. Nós não estamos falando de viver o sobrenatural, nós estamos falando de viver no sobrenatural. Diga glória a Deus. Viver o sobrenatural, viver um milagre aqui, uma bênção aqui, a gente consegue. Se a gente clamar, se a gente orar, se a gente buscar, se a gente vier à igreja, a gente até consegue viver uma bênção aqui, um negocinho aqui, uma migalhazinha, um pãozinho que cai da mesa, né, do Senhor, a gente consegue pegar ali. Mas eu não estou falando para você de viver o sobrenatural. Deus não quer que você viva o sobrenatural. Deus quer que você viva no sobrenatural, para que você esteja constantemente tendo experiências, para que você constantemente esteja vendo o que ninguém vê, para que você ouça o que ninguém ouve, para que você discirna aquilo que ninguém entende. Diga glória a Deus. Para isso, viver isso, se apossar disso, não é para qualquer um. Mas o requisito é mergulhar de cabeça, sabe? Não é aquele crente que só vem para a igreja, dá glória a Deus. Não, é mergulhar de cabeça, meu irmão. Amém? É amar a Deus. Esse é o requisito para se viver as promessas. Amar a Deus com menos palavras e mais posicionamento. Amar a Deus
com menos aparência e com mais essência. Amar a Deus com mais atitudes e menos intenções. Eu tenho intenção de fazer tanta coisa, eu tenho intenção de orar, eu tenho vontade de fazer, eu tenho vontade de acontecer. Amado, para com esse negócio, deixa as suas intenções de lado e comece a colocar em prática, comece a viver a coisa. Porque se nós não vivermos este tipo de amor, a gente vai passar na igreja 1 ano, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e a nossa vida não vai mudar, porque não vamos viver essa promessa aqui. Então o primeiro ponto da mensagem de hoje é esse: eu tenho que amar a Deus, para me apossar dessa promessa que Paulo está fazendo aqui, para viver aquilo que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que o coração não projetou. Eu preciso amar a Deus. Diga comigo: para viver no sobrenatural, diga bem alto, para viver o novo de Deus, eu preciso amar a Deus. Ponto bom até aqui? Amém? Só que vamos entender a segunda parte. Algo importantíssimo. O que é amar a Deus? Para eu viver o novo, eu tenho que amar a Deus. Eu não tenho que ter interesse, eu tenho que amar a Deus. Mas o que é amar a Deus, gente? Olha para mim. Amar a Deus não é romance. A gente está muito acostumado com essa palavra amor. E quando a gente ouve falar de amor, já vem logo na nossa cabeça aquela coisa apaixonada, aquele sentimento, aquela coisa que faz chorar, aquela coisa que faz a gente se emocionar, aquela paixão que leva a gente a fazer e a acontecer. Mas aí a gente pega a palavra amor e a gente vincula a palavra amor a Deus, e a gente acha que amar a Deus é a mesma coisa. E não é. Amar a Deus não é romance. Tem até um louvor que diz aí: eu quero deitar no teu colo, eu quero vestir tua camisa, né? Tem um louvor que fala isso. O camarada quer calçar o sapato de Deus, quer deitar no colinho de Deus, quer... Amado, amar a Deus não é isso. Você pode dar um glória a Deus aí? O amor que, segundo Paulo, nos faz viver o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram e o que não chegou ao coração, não é um amor de sentimento, não é um amor de romance, não é um amor de mimimi, de show, não. Mas a expressão do amor a Deus, guarde isso, a expressão do amor a Deus, que me faz experimentar aquilo que ninguém experimentou, a expressão do amor a Deus, que me faz viver o novo que ninguém viveu, é amar a Deus por fé. Posso ouvir um glória a Deus? O que vai me fazer viver as promessas é amar a Deus por fé. João capítulo 14, eu quero que você abra lá. Deixa marcado Coríntios, vem para cá. Evangelho de João capítulo 14. Olha o que a palavra vai dizer aqui a partir do versículo de número 15. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15. Olha o que Jesus ele vai dizer aqui. E essas palavras não foram ditas por profetas, não foi dita por juiz, não foi dita por homem. Não, essas palavras foram ditas por Jesus. Acompanhe. Evangelho de João, capítulo 14, verso 15, diz assim: se me amais, quem tem que fazer? Quem ama tem que fazer o que, igreja? Vamos lá. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Então, se você me ama, você não tem que ficar chorando, você não tem que ficar romantizando, não, você tem que guardar o mandamento. Você me ama? Amo. Então mostra que você me ama. Como é que a gente mostra que ama? A gente dá presente, a gente faz um monte de coisa, mas a gente tem atitude. Glória a Deus, amado. O que Deus está falando? O que Jesus está falando aqui? Você me ama? Guarda os meus mandamentos. Versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, aquele que tem fé na minha palavra, diga glória a Deus. Está entendendo? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, aquele que tem fé, que crê, que guarda a minha palavra, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. Versículo 23. Jesus respondeu e disse-lhe: ora,
Se alguém me ama, o que tu vai fazer? Guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Você está pegando aí, amados? O próprio Senhor Jesus, o Filho de Deus, está dizendo aqui, amados, que o amor que faz a diferença para Deus, olha aqui para mim, presta atenção nisso, o amor que faz a diferença para Deus, o tipo de amor que Deus quer de mim, o tipo de amor que Deus quer de você, para que aquela promessa de Paulo se manifeste na tua vida, para que você venha viver no sobrenatural, para que você venha tomar posse do novo, o tipo de amor que eu tenho que ter é qual? Não é romance, não é eu ficar fazendo declaração de amor para Deus e viver com a vida toda torta. Ah, eu amo Jesus, Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, como eu te amo. Eu não vivo sem o Senhor, mas sai daquela porta para fora. Não. Qual é o tipo de amor que Deus quer? Ouvir a palavra, guardar a palavra e crer nesta palavra. É isso que Deus ele quer de mim. É isso que Deus ele quer de você. É este o tipo de amor. E por que muita gente não vive no sobrenatural? Até vive uma coisinha aqui, um milagre aqui, uma bênção aqui, uma porta aberta aqui. Mas por que tem muita gente que não vive no sobrenatural? Porque falta isso. Porque o amor que essa pessoa diz ter para Deus, não é o amor que Deus requer dela. Deuteronômio capítulo 10, vai comigo lá no início. Deuteronômio capítulo 10, olha o que a palavra diz aqui. Deuteronômio capítulo 10, a partir do versículo 12. Olha a palavra que o Senhor traz aqui. Deuteronômio 10, verso 12 diz: agora, pois, ó Israel. Quem aqui é Israel? Levanta a mão. Quem aqui é Israel? Levanta a mão. Olha o que ele nos diz aqui nesta manhã. Agora, pois, ó Israel, que é uma pergunta que ele está fazendo, tá? Que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, e os ames, e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Glória a Deus, amado. Você acha que Deus está pedindo para você dar um carro para Ele? Não. Ah, eu amo tanto a Deus que eu vou pegar o meu carro agora e eu vou dar para Deus. Eu amo tanto a Deus que eu vou pegar uma oferta de 10 mil reais e eu vou dar para Deus. Eu amo tanto a Deus que eu vou pegar agora isso, que eu vou fazer aquilo. Mas o que é que o Senhor te pede, ó Israel? O que o Senhor está pedindo para você? Não é isso. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os teus caminhos, que pare de fazer coisa errada, que feche as brechas, que andes em todos os teus caminhos e o ames. Amar como? Fazendo isso aqui, guardando a palavra, temendo a Ele. E o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Glória a Deus, amado. O que é que o Senhor está te pedindo, Israel? Que você faça isso, que você me ame fazendo isso aqui, ó. Você tem que me amar fazendo isso aqui, ó. Não adianta você colocar o nome de Deus no caderno e encher de coraçãozinho, né? As meninas, as mulheres gostam muito de fazer isso. Coloca lá Deus, aí coloca um monte de coisa. Não adianta. Porque o amor que Deus requer de mim, o amor que Deus requer de você, o amor que Deus requer para vivermos o novo dele, que ninguém viu, é esse aqui, ó. Que guardes os meus mandamentos, os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Isso é amar a Deus. O que é amar a Deus, pastor? Amar a Deus é guardar a palavra, é amar por fé. Então, quando o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, quando ele diz que as coisas que o olho não viu, as coisas que o ouvido não ouviu, e que nem chegou ao coração do homem, quando Paulo diz isso, em outras palavras, o que ele está dizendo, o que ele está afirmando? Que o inimaginável de Deus para os homens, os lugares altos,
sabe? Os lugares altos que ninguém viu, as coisas grandes que ninguém ouviu, são para quem? São para aqueles que amam, não por sentimento, ou por vista, ou por interesse, mas são para aqueles que amam a Deus por fé na sua palavra. É para essas pessoas. Amado, escute isso, olhe para cá. Eu, você, todos nós que estamos aqui nessa manhã, a gente pode viver o resto da vida vivendo uma vida cristã, entre aspas, amando a Deus por sentimento. Pode viver o resto da vida nessa coisa. Eu amo a Deus por sentimento. Nós podemos amar a Deus por ensinamento. Eu fui ensinado pelo meu pai a amar a Deus, então eu amo a Deus por ensinamento. A gente pode viver o resto da nossa vida assim, amando a Deus por ensinamento, amando a Deus por sentimento, amando a Deus por interesse, amando a Deus por vista. A gente pode viver a vida toda amando a Deus por essas maneiras erradas, e nada disso vai mudar a nossa história. Sabe por quê? Porque quando nós amamos a Deus por fé, que aquela palavra se cumpre na nossa vida. Ainda que 1000 caiam ao meu lado, ainda que 10.000 caiam à minha direita, eu não serei atingido. Ainda que eu passe pelo fogo, o fogo não me queimará. Ainda que eu passe pelas águas, elas não submergirão. Sabe por quê? Porque eu não estarei sozinho. Por eu amar a Deus, Deus estará comigo em tudo que eu fizer, por onde quer que eu andar e em qualquer situação que eu estiver. Você pode levantar a tua mão e abrir a tua boca e glorificar a Ele nessa manhã. Meu amado, ame a Deus por fé, e você vai andar no sobrenatural. Aleluias. Pastor, e por que é quando nós amamos dessa maneira que Deus ele age de maneira diferente? Porque quando a gente ama a Deus por fé, e somente quando nós amamos a Deus por fé, é que passamos a ter com Ele uma aliança inquebrável. Estar na igreja não me faz ter uma aliança com Deus. Estar na igreja é o lugar em que eu preciso estar para ouvir a sua palavra e crer. Diga glória a Deus. Por que é importante? Eu tenho que estar aqui para ouvir a palavra e crer. Mas o que me faz ter uma aliança inquebrável com Deus, a ponto de eu clamar e Deus responder rápido, a ponto de eu chorar e Deus ir lá e consolar minhas lágrimas, o que me faz ter essa aliança não é estar na igreja apenas, não, mas é amá-lo do jeito dele, é amá-lo por fé. Deuteronômio, aqui mesmo Deuteronômio, só volta uma página aí, capítulo 7, Deuteronômio capítulo 7, olha o que diz aqui, ó, coisa linda. Deuteronômio capítulo 7, versículo 9 diz assim: saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e guardam os seus mandamentos. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Ele tem aliança, Ele tem compromisso com quem ama de verdade. Abre a tua boca e glorifica, porque se você amar a Ele, nada te será impossível. Aleluias. Amar, nós podemos amar e buscar a Deus de várias formas, por várias razões e por vários motivos. Mas a verdade é que somente aqueles que amam por fé, somente com eles Deus tem uma aliança eterna. E essa aliança não é só com você não, tá? É com você e com a tua descendência, é com você e a tua geração. Os teus filhos vão viver a tua aliança com Deus. Os teus netos, os teus bisnetos vão viver a tua aliança com o Senhor. Aleluias. Então por que vir para a igreja é importante? Olha para cá. Por que vir para a igreja? Por que eu preciso estar na igreja, pastor? Por que vir para a igreja é essencial? Porque somente quando você congrega, somente quando a gente ouve a palavra é que a gente aprende a amar a Deus
do jeito de Deus. Diga glória a Deus. Porque a gente quer amar Deus do nosso jeito. Não, Deus, esquece o teu jeito de amar. Deus quer ser amado pelo jeito dele, da forma dele. E é quando a gente vem para a igreja e ouve a palavra que a gente aprende a amar a Deus da maneira certa. É que a gente aprende a amar a Deus da maneira que nos proporcionará viver o sobrenatural. Enquanto no mundo a gente ama a Deus por aquilo que a gente vê, enquanto no mundo a gente ama a Deus por aquilo que Deus faz ou por aquilo que Ele nos dá, né? Se Deus me deu, então eu amo a Deus. Se Deus fez um milagre, eu amo a Deus. Se Deus não fez nada, Deus não presta. Enquanto no mundo a gente ama a Deus por aquilo que Ele faz, enquanto no mundo as pessoas romantizam, sentimentalizam o amor a Deus, é na igreja que prega a palavra, é na casa do Senhor, pelo ouvir da palavra, é que aprendemos a amar a Deus por fé. Romanos capítulo 10, no versículo de número 17, Paulo diz que a fé vem pelo, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E quem ouve essa palavra e crê, esse de fato ama. E é esse que vive as promessas. Diga comigo, ouvir a palavra. Vamos repetir, que é para a gente fixar. Diga, ouvir a palavra me ensina a amar por fé. E me faz ter aliança e andar por lugares altos. Glória a Deus. Quando você ouve a palavra e aprende a amar a Deus por fé, Ele passa a ter uma aliança inquebrável. E é aí que a gente começa a andar por lugares altos. É aí que a diferença começa a se manifestar. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Só que o detalhe principal dessa, agora que a gente vai chegar no detalhe principal da mensagem. Tudo isso aqui é só uma introdução para você entender a outra parte importante. Pastor, e que parte seria tão importante essa? Tão importante quanto nós ouvirmos a palavra, para amarmos a Deus da maneira certa, para crermos nele e vivermos as promessas. Tão importante quanto nós ouvirmos para amar por fé, é primordial não parar de ouvir. Eu vou repetir para ver se você entende. Ouvir é fundamental para que eu creia, para que eu ame por fé e viva as promessas. Eu preciso ouvir. Só que tão importante quanto ouvir é continuar ouvindo. É não parar de ouvir. Eu tenho que ouvir para amar por fé, mas eu tenho que continuar ouvindo para não errar. Amados, quantas e quantas pessoas, e não são poucas, quanta gente, que mesmo amando a Deus da maneira correta, que mesmo ouvindo a palavra, crendo e amando por fé, mesmo vivendo experiências sobrenaturais, mas quantas pessoas que por deixarem de ouvir a voz de Deus, por não permanecerem constantes no ouvir, quantas pessoas que por não serem constantes no ouvir, acabam quebrando a sua aliança com Deus. Não basta eu ser uma pessoa que ouvi a Deus uma vez, que criei, que caminhei e parar de ouvir, não. Eu tenho que ter uma rotina constante, aonde os meus ouvidos precisam estar atentos para aquilo que Deus tem para mim. Porque se eu ouvir para crer e amar, mas deixar de ouvir, eu corro um sério risco de não viver propósito. Deixa eu ensinar uma coisa para você. O não de Deus hoje não significa que amanhã continuará sendo não. Glória a Deus, amado. Não é porque Deus disse para você não. Não é porque Deus disse não hoje, que amanhã esse não vai continuar. As coisas podem mudar. Amém? Diga, as coisas podem mudar.
Diga, as coisas podem mudar. Eu falei mudar 2 vezes, não saiu. Dá glória a Deus, acho que é o frio, né? Diga comigo, as coisas podem mudar. Amém? Pastor, mas a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, se Ele falou, Ele vai cumprir. Como é que pode as coisas mudarem? Amado, entenda. Não é porque Deus disse não hoje que esse não vai permanecer. Mas como assim, pastor? É simples. É porque muitas das vezes Deus diz não. Não é porque Ele não quer, é porque não é o tempo. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. É porque não é o tempo. Quantas e quantas situações Deus me disse não. E lá na frente eu fui conquistar. E lá na frente a coisa aconteceu. Quantos nãos nós recebemos da parte de Deus. E a coisa não aconteceu. Eu tenho um exemplo desse testemunho do nosso filho. Que a gente orava, a gente pedia, e a gente clamava, e a gente chorava, e Deus disse não, e não aconteceu, e nada do que nós fizéssemos iria servir, mas o não de Deus naquele momento não significava um não eterno, não, é porque ainda não era o tempo. Entenda isso, amado, existem nãos de Deus, que não são sentenças, mas são provas, glória a Deus. Às vezes Deus está te dizendo não, não é porque Ele não quer, é porque está provando a tua fé. É porque Ele quer ver até onde você vai com Ele. É porque Ele quer ver até onde o amor que você sente é capaz de suportar a adversidade. Só que aí é que entra o detalhe. Se nós não estivermos constantemente ligados, se nós não estivermos constantemente ouvindo e permanecendo ouvindo, a gente corre um sério risco de fazer dar errado aquilo que Deus queria que desse certo. Quem entendeu aqui? Eu vou repetir. Se a gente não permanecer ligado, se a gente não permanecer ouvindo a voz de Deus, a gente corre um sério risco de agir precipitadamente, sem ouvir a voz de Deus e fazer dar errado aquilo que na verdade Deus queria que desse certo. Eu vou te dar um exemplo prático na palavra para você entender isso. Olha o exemplo de Isaías, por exemplo. Deus chegou para Isaías e disse assim: Isaías, vai lá, e você vai falar para o rei, fala para Ezequias, entra lá e fala para ele o seguinte: ó, prepara a tua casa, arruma a tua casa, prepara aí as coisas, sabe por quê? Porque você vai morrer. Essa enfermidade é para a tua morte. Prepara a tua cama, porque tu não vais viver, tu vai morrer. E diz a palavra que o profeta foi lá e deu o recado, como Deus mandou, na cara grande ali, ó, pá! Ó, se prepara, porque você não vai levantar dessa cama. Essa doença é para a tua morte. Só que a palavra vai dizer? Quando Ezequias recebeu a sentença, ele foi lá, dobrou o joelho, homem justo, fiel a Deus, dá glória a Deus aí, homem que amava a Deus, guardava a palavra, né, temente, vai dobrar o joelho do Senhor, e ele vai clamar, e ele vai orar. O que a palavra diz, amado? Mal Isaías saiu da casa, estando ele ainda no pátio, Deus falou com ele de novo, e detalhe, Deus falou com ele de novo, algo totalmente diferente daquilo que ele havia dito na primeira vez. Olha que coisa louca. Isaías, vem, não, volta, vai lá. Você não sabe por que eu estou te mandando voltar, mas volta lá, porque o meu servo se humilhou, volta lá, e fala para ele que eu ouvi o clamor dele, fala para ele que eu ouvi a oração dele, fala para ele que eu vou livrar ele da mão do rei da Síria, fala para ele que ele vai levantar dessa cama, e eu ainda vou acrescentar mais 15 anos de vida, para que o meu nome seja glorificado na vida dele. Eu nunca vi isso, mas Deus tem coisas inimagináveis para nós, aleluias. Agora presta atenção no detalhe, se liga aqui, olha o detalhe, se liga. Deus mudou a sorte de Ezequias. Você pode dar um glória a Deus bonito para Jesus? Deus mudou. Mas qual foi o fator determinante para isso? O fato do Isaías ser um homem que, mais do que amar a Deus por fé, permanecia ouvindo.
Se ele fosse um homem distraído, se ele fosse um homem que não tivesse, né? Que não estivesse ali constantemente ouvindo, ligado a Deus, o Ezequias ia ficar só com aquela primeira sentença. O Ezequias iria ficar só com aquela primeira palavra. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Então não adianta a gente ouvir para crer, a gente ouvir para amar por fé, a gente viver o sobrenatural, se a gente não continuar ouvindo a voz de Deus. Se nós não nos mantivermos em uma vida aberta, receptiva, constantemente a sua voz. Mesma coisa aconteceu com Abraão. Mesma coisa. Lá em Gênesis capítulo 22, Deus chegou para Abraão e disse: Abraão, pega teu filho agora. Sabe aquele que você ama, aquele que é precioso, aquilo que você gosta tanto, é isso que você vai pegar. Pega aí. Você vai sacrificar para mim. Mas peraí, é o filho da promessa, é a minha garantia de futuro. Você pode dar glória a Deus aí? Quem era Isaac? Era a garantia do futuro do Abraão, porque nele seria chamada a descendência. Mas Deus está falando, você vai pegar agora. Pega aí. Pega aí. Você vai lá em uma das montanhas, eu vou te mostrar, você vai sacrificar ele para mim. Amado, por mais que o Abraão amasse a Deus, olha aqui para mim. Por mais que o Abraão amasse a Deus, por mais que o Abraão um dia tivesse ouvido a voz de Deus, porque Deus disse: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele ouviu, ele foi, ele fez, ele viveu. Por mais que ele tivesse feito tudo isso no passado, mas se agora, no presente, se ele não tivesse permanecido atento à voz de Deus, se ele tivesse parado, distraído, ele iria apresentar o filho sobre o altar, ele iria sacrificar, ele iria matar o filho desnecessariamente. Você conhece a história? O menino perguntou: pai, a gente está vindo aqui, o telo está aqui, a lenha está aqui, o altar já está preparado, mas cadê o animal para o sacrifício? O que Abraão vai dizer? Deus proverá. Mas era ele. Quando Abraão viu que não tinha mais jeito, pegou o filho e colocou lá. E diz a Bíblia que quando ele levantou a mão para imolar o menino, o anjo do Senhor, representando o próprio Deus, disse: Abraão! E o camarada super ligado com Deus disse: opa, eis-me aqui, Senhor. Fala, porque o teu servo ouve. Não precisa sacrificar o menino, porque agora sei que você teme a Deus, agora sei que você é fiel. Não me negasse o teu filho, teu único filho. Por causa disso, a minha promessa vai se cumprir na tua vida. Você vai viver aquilo que os olhos não viram, aquilo que os ouvidos não ouviram, e o que não chegou no teu coração, você vai viver por causa desta atitude. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. Quando a gente ama e faz a coisa certa, a gente vive o sobrenatural. Aleluias. Olha aqui para mim, nem tudo que a gente perde é Deus quem tira. Tem coisas que a gente se lamenta tanto que a gente perdeu. Puxa vida, perdi isso, perdi aquela amizade, perdi aquela pessoa, perdi aquela... Mas nem tudo que a gente perde é Deus quem tira. Amém? Nem tudo que a gente perde é Deus que quer também. Tem coisas que a gente perde, mas não é porque Deus quis. A grande verdade é que muito daquilo que a gente perde na nossa vida, muitas das coisas que se perdem, que se vão, que se quebram na nossa vida, não é culpa de Deus e nem do diabo. A gente gosta de culpar muito o diabo, né? Mas muitas das coisas que a gente perde, a culpa é nossa. Amém? E não é porque faltou amor ou fé, não. É porque as distrações nos fazem parar de ouvir. É porque faltou, ou porque tem faltado da nossa parte, ouvirmos constantemente a Deus. Olha a palavra que Deus está trazendo para nós nessa manhã, meu irmão. Deus te trouxe aqui para te ensinar. Sabe aquela palavra que Jesus disse que
o Senhor ocultou essas coisas dos sábios e entendidos e Ele as revelou para nós, os pequeninos. Olha que coisa tremenda. Se você tomar posse disso aqui hoje, amado, você vai viver coisas grandes. Em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 20, Jesus, por intermédio de João, ele vai dizer lá: eis que estou à porta e faço o que, igreja? Eis que estou à porta e bato. Aí ele diz o que? Se alguém ouvir a minha voz. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, como é que a gente vai abrir a porta se a gente não ouvir a voz? E como é que a gente vai saber a que hora Jesus vai bater na nossa porta se a gente não estiver constantemente atento? O camarada ficou de entregar a cadeira lá em casa. E eu já deixei avisar na portaria: deixa a cadeira aqui, tá? Porque eu não sei que hora que ele vai vir. A hora que ele vier, já está avisado. E a mesma coisa somos nós, amados. Se a gente não sabe a que hora o Senhor vai bater na porta, se a gente não sabe a que horas as coisas vão acontecer ou de que maneira as coisas vão acontecer, eu preciso estar então constantemente ligado e não permitir que nada venha me distrair, porque se eu me distrair e não ouvir, eu posso perder algo que Deus queria que eu tivesse. Eu posso deixar passar oportunidades que Deus queria que eu aproveitasse. Amados, nessa manhã Deus Ele quer fazer conosco uma aliança inquebrável. É para isso que Deus te trouxe aqui neste lugar. Deus, nesta manhã, por intermédio desta palavra, Ele está usando a minha boca para falar para você: eu quero fazer uma aliança inquebrável com você. Uma aliança que inevitavelmente vai mudar a sorte do teu casamento, da tua vida financeira, da tua vida familiar, da tua vida espiritual. Não é porque você vai buscar isso, é porque é consequência. Diga glória a Deus. Se você fizer uma aliança comigo, se você tiver uma aliança inquebrável comigo, inevitavelmente você vai ver a minha glória. E nessa manhã Deus quer fazer essa aliança com a gente. Quem crê nisso? Amém? Além de anular sentenças, como Ele fez com o rei Ezequias. Aleluias. Além dele anular sentenças, pastor, sobre a minha vida existe uma sentença de morte, existe uma sentença de maldição sobre a minha família. E eu vivo, pastor, na minha família, de geração em geração, vendo o diabo prosperar, vendo o diabo agindo, através da bebida, através da droga, através da separação, através da traição. Talvez você está aqui e existem sentenças que vieram antes de você e que estão arrebentando na tua geração, estão arrebentando na tua vida. Mas em nome de Jesus, nesta manhã, através desta palavra, Deus está dizendo: eu quero quebrar da tua vida, anular toda sentença. Ainda que o diabo tenha dito que você vai morrer, eu te digo, você vai viver. Aleluias. Deus quer ser o Deus da provisão, como Ele foi o Deus da provisão para Abraão. Amém? Deus, Ele quer fazer os teus pés como os das corças. Deus, Ele quer te fazer andar por lugares altos. Quem quer viver isso aqui? Amém? Só que para isso, além de ouvir para crer e amar, além de ouvir para amar por fé, eu tenho que continuar ouvindo, independente de tudo. Existem coisas que acontecem na nossa vida, existem situações que acontecem na nossa vida para nos entristecer, para nos turbar, a fim de que venhamos deixar de ouvir a voz do Senhor. Deus havia dito para Abraão: Abraão, você vai ter um filho, teu filho vai ser uma bênção, vai ser através dele que você vai ser pai de uma grande nação. Só que passou 1 ano, passou 2 anos, passou 3, passou 5, passou 10, passou 15, e nada da promessa cumprir. E cada vez que Abraão se olhava no espelho, ele estava mais velho. Cada vez que Abraão se olhava no espelho, ele estava mais flácido. Cada vez que Abraão olhava para sua mulher estava mais velha. O costume do marido e da esposa, eles já haviam deixado, já havia terminado, não tinha mais. E cada vez que ele se olhava, ele via a impossibilidade de crescer na sua vida. E aquilo trazia dúvidas, aquilo trazia tristeza. E sabe por que o diabo quer colocar dúvidas no seu coração, tristeza no seu coração? Porque as dúvidas, as tristezas são coisas que nos distraem de ouvirmos a voz de Deus.
vai ser justamente nesse momento que a Sara vai chegar para ele e vai dizer assim: marido, olha, eu não tenho filho mesmo, você não tem filho mesmo, está aqui a minha serva, faz o seguinte, se deita com ela e a gente vai gerar o filho como Deus falou. Mas Deus não havia dito isso. Quando a gente deixa de ouvir a voz de Deus, a gente acaba ouvindo outras vozes. Nesta manhã Deus está falando: ouve a minha voz, me ame por fé, continue ouvindo. O meu não hoje não quer dizer que será um não eterno, é só um tempo, para que o tempo na sua vida, o tempo da bênção de Deus na sua vida se cumpra, e o sobrenatural aconteça. Agora, independente de qualquer coisa, independente de tudo, não deixe de crer, não deixe de confiar, continue me ouvindo. Se coloque de pé, igreja. E assim que você se colocar de pé, eu quero pedir a você, você vai dar para Jesus nesta manhã a sua melhor salva de palmas. Mas eu quero que você faça o teu melhor para Jesus. Você pode dizer glória a Deus aí? Deixa eu pedir uma coisa para você. Você vai colocar a tua mão sobre o teu coração. Você vai curvar a sua cabeça. Você vai fechar os teus olhos. Nós vamos orar. Nós vamos adorar o Senhor. Nós vamos clamar a Deus através da adoração. Mas antes de qualquer coisa, eu quero pedir a você: curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Você entende a palavra que Deus liberou sobre a sua vida nessa manhã? Você entende a profundidade daquilo que Deus está falando com você nesse lugar? Amém? Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que os teus ouvidos não ouviram, aquilo que não chegou ao teu coração, são as coisas que Deus Ele tem preparado para aqueles que o amam. Eu não posso continuar caminhando com Deus sem amar a Ele. Pastor, mas eu amo. Mas não é amar do seu jeito, é amar do jeito dEle. Eu tenho que entender que amar a Deus é cumprir a sua palavra, é obedecer a sua voz, é seguir a sua vontade. Mas uma vez que eu entendo isso, eu preciso permanecer firme, continuar ouvindo, para que eu não venha perder, para que eu não venha correr o risco de sabotar aquilo que Deus tem para a minha vida. Por isso eu quero pedir a você nesta hora: curve a sua cabeça, feche os teus olhos. Começa a pensar aí: pastor, olha, tantas coisas Deus tem falado. Deus tem falado para eu consertar tanta coisa na minha vida e eu não conserto. Deus tem falado, pastor, para eu fazer tantas coisas diferentes e eu não tenho feito. Começa a pensar nessas coisas agora. E movido por esta palavra que você ouviu hoje, você vai levantar a tua voz e você vai dizer assim comigo: Senhor meu Deus. Diga bem alto com autoridade: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã eu ouvi a tua voz, eu ouvi a tua palavra, e eu entendi, ó Deus, que tão importante quanto ouvir para amar por fé é permanecer ouvindo a tua voz e não permitir que nada nem ninguém venha me distrair, venha me desviar do foco. Por isso, ó Pai, vem nesta manhã e me ajuda a mudar, me ajuda a fazer, me ajuda a transformar na minha vida o que precisa ser transformado, para que eu venha me enquadrar, para que eu venha me encaixar no propósito, no quesito a viver o novo. Eu quero viver as tuas promessas na minha vida. Por isso, ouça a minha oração, assim como o Senhor ouviu Ezequias, e manifesta a tua glória na minha vida, em nome de Jesus. Meu amado, faça a tua oração a Deus agora. Comece a orar ao Senhor, comece a pedir a Ele nesta hora: Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai todo-poderoso, Pai querido, Deus amado,
Nós estamos aqui nesta manhã na tua casa, na tua presença, porque nós cremos, ó Deus, que somente neste lugar é que as palavras de vida eterna fluem sobre as nossas vidas. A palavra que nos muda, a palavra que nos transforma, a palavra que nos liberta, a palavra que tem o poder de nos ensinar a amar o Senhor da maneira correta e vivermos as tuas promessas. Senhor, em nome de Jesus, vem mudando a nossa história, vem mudando a nossa história, vem manifestando a tua glória nas nossas vidas, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nós queremos viver o novo. Eu quero viver o novo, a tua igreja quer viver o novo. Oh meu amado, se você quer viver o novo de Deus, levanta a tua mão para o céu, abre a tua boca e dá glória, glória, glória a Deus. Nos capacita, Deus, nos habilita a viver o novo. Aleluias. Feche os teus olhos, vamos adorar ao Senhor nesta hora. Aleluias. Louve assim comigo. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei para ti. Eu preparei para ti muito mais do que sonhou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei para ti, eu preparei para ti. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu, testemunhando pro que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Ouve, aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você responderá: foi Deus. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Ele nessa manhã. Oh meu irmão, glorifique ao Senhor e creia. Creia que Deus está agindo. Creia que se você se quebrantar, Ele vai operar o sobrenatural na tua vida. Creia nessa promessa. Aleluias, aleluias. Vamos adorar a Ele nessa hora. Aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu é o que Deus tem preparado. Você pode declarar isso? Louve. Aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, eu preparei para ti. Eu preparei muito mais do que sonhou, muito mais do que sonhou. Nem o teu coração chegou, nem ao teu coração chegou. Eu preparei para ti. Agora escute isso. Escute isso, escute, presta atenção. Doeu, estava te moldando, eu sei que doeu. Até te vi chorando, eu sei que sofreu. Fui eu te estruturando para o que está por vir. Sofreu, mas o que não matou só te fortaleceu. Refez a aliança entre você e eu. Aleluia. É por isso que estás aqui. Não te deixo desistir. Se eu falei, você vai até o fim. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus.
permiti, por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar como que aconteceu. Você vai responder: foi Deus. Aquilo que eu tenho pra ti. Prata e ouro não vai, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar, você vai responder, você responderá. Eu quero ouvir a igreja, só a igreja ouve. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro, você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou teu Deus. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar o que aconteceu. Você vai responder que foi Deus. Aleluias, foi Deus. Aquilo que eu tenho pra te dar, prata e ouro não podem comprar. Você vai ver que valeu. Eu nunca errei, eu sou. Aleluia. Ainda vai me agradecer por tudo que eu permiti você viver. Alguém vai perguntar o que aconteceu. Você responderá. Alguém vai perguntar o que aconteceu. Você responderá. Diga bem alto. Alguém vai perguntar o que aconteceu. Você responderá. É a tua aliança com Deus que vai fazer. Aleluias. Alguém vai perguntar o que aconteceu. Você responderá. Foi Deus. Aleluias. Deus vai fazer, meu irmão. Levanta a tua mão para o céu e diga: eu creio. Diga bem alto: eu creio. Deus vai fazer. Olha aqui para mim, Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer na sua família. Deus vai fazer na sua casa. Deus vai fazer. Mas entenda, depende de você. Levante a tua mão para o céu e diga: depende de mim. Depende de eu amá-lo como Ele quer e permanecer ouvindo para viver as promessas. Você entende isso na sua vida? Ah, pastor, há muito tempo atrás eu orava, eu buscava, eu jejuava, eu era uma bênção, pastor, eu ia na igreja, eu ouvia a voz de Deus, eu era uma bênção, agora eu estou mais devagar. Não aceita isso na sua vida. Não aceita isso na sua vida, porque agora que você está mais devagar, pode ser agora que Deus vai falar para você: vai. E se você está devagar e não ouve, você vai deixar de viver o que Deus quer. Você toma posse disso para a sua vida em nome de Jesus. Então dê para Ele a tua melhor salva de palmas nesta hora. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Diga glória, glória, glória a Deus. Levante a tua mão para você e diga: eu tomo posse desta palavra e desta bênção sobre a minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir a você, aproveitar que você está de pé, e pedir a você: pegue nas suas mãos a tua oferta. Nós já vamos estar, daqui a pouquinho nós já vamos estar finalizando, já vamos estar terminando. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você entende a importância de você ouvir a voz de Deus? Você entende a importância de você continuar ouvindo a voz de Deus? Olha aqui para mim. Abraão estava lá no monte. E ele já estava com o cutelo na mão, já estava o altar preparado, a lenha colocada, Isaac já estava lá. Meu irmão, já estava tudo preparado para o Abraão apresentar Isaac. E Abraão iria apresentar Isaac, sim.
Por mais que aquilo lhe representasse um custo altíssimo, porque como nós falamos na pregação, Isaac representava o futuro. Diga comigo, Isaac, diga bem alto, Isaac representava o futuro de Abraão. Era algo que ia custar muito, mas já estava lá. Só que Abraão estava com os ouvidos abertos. Diga glória a Deus. Abraão estava sensível à voz de Deus, e Deus bradou do céu. E olha o que diz aqui a palavra, versículo 15 do capítulo 22 de Gênesis. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez. Diga glória a Deus. Pela segunda vez desde os céus, e disse: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. Diga glória a Deus. Você sabe por que Abraão ele vai viver coisas grandes no futuro? Porque ele não reteve o que Deus quis no presente. Diga glória a Deus. Você sabe por que Abraão vai colher milagres no futuro? Porque ele não reteve a semente que Deus requeriu dele. Você pode dar glória a Deus aí, amado? Às vezes a gente olha para a nossa condição atual e a gente pensa: eu não vou ser fiel a Deus não, a coisa está difícil, a coisa está complicada, eu vou ofertar a Deus. Que nada, você retém a semente hoje. E às vezes uma semente que você está retendo hoje, você está deixando de colher milagre lá na frente. Aleluia. Não, eu vou segurar o Isaac, porque o Isaac é tudo, porque o Isaac é importante, mas olha o que ele vai conseguir depois, e ainda vai ficar com o Isaac. Diga glória a Deus. Você não vai perder não. Deveras te abençoarei, grandissimamente multiplicarei a tua descendência, como eu prometi. Está aqui, a partir de agora você vai viver. E ó, não precisa matar o Isaac não. Eis o cordeiro. Apresenta o cordeiro para o sacrifício. Diga glória a Deus. Mas por quê? Porque Abraão não reteve. Abraão não reteve. Você sabe qual é o maior princípio do reino dos céus? Quem é que quer fazer parte do reino de Deus? Levanta a mão. Você sabe qual é o maior princípio no reino de Deus? Dai e ser-vos-á dado. Com a mesma medida, recalcada, sacudida e transbordante vos darão. Então guarde isso. Não retenha a semente hoje, porque essa semente que você hoje semeia, ela vai gerar frutos para você amanhã. Glória a Deus. Pega na tua mão a tua semente, pega na tua mão a tua oferta. Pastor, eu trouxe hoje a minha oferta, vou estar apresentando a Deus. Pastor, eu trouxe o santo dízimo, vou estar apresentando a Deus. Você que quiser ofertar no cartão, procure lá nosso presbítero, nosso irmão Divan. Amém. Apresenta a tua fidelidade. Você vai levantar o teu melhor para o céu. Levanta o teu melhor para o céu. Você vai curvar a tua cabeça, você vai fechar os teus olhos. Você que está pela internet nos acompanhando, você pode agora também apresentar a tua semente. Pastor, eu posso fazer por Pix? Pode, está aqui já na tela também. Todos fechem os olhos agora, façam isso. E com seus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus. Mas diga com autoridade e com fé, diga: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta manhã eu apresento, assim como Abraão, a minha semente, pois ouvi a tua palavra e entendi. Por isso receba em amor, em obediência, o meu melhor. Receba como cheiro suave, agradável a ti, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por este culto, muito obrigado pela adoração, pelos louvores, muito obrigado por esta palavra, Senhor. É por ela, é através da palavra que nós aprendemos a te amar, é através da tua palavra, Deus, que temos contigo alianças inquebráveis, é através da tua palavra que andamos pelos lugares altos e vivemos, experimentamos o teu sobrenatural. Muito obrigado, ó Deus. É por isso que agora apresentamos a ti a fidelidade e te pedimos: receba a nossa adoração como um cheiro suave, abençoa-nos neste lugar. É o que nós te pedimos com fé e desejar, te agradecemos em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, diga graças a Deus aí. Venha louvar, venha apresentar aqui a tua oferta. Enquanto isso, vem louvando ao Senhor, vem apresentar o teu melhor adorando a Ele. Vem me visitar hoje aqui.
conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Você pode levantar as suas mãos aí e declarar isso. Peça isso ao Senhor. Faz meu coração arder de novo, Aleluia. fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Você pode profetizar isso. Eu quero viver algo novo. Isso, solta a tua voz, declare ao Senhor, vai. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Pra terminar, diga: eu quero viver algo novo. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, povo da internet. Deus abençoe. Aplauda mais forte ao Senhor nessa manhã. Diga glória, glória a Deus. Levante a tua mão e diga: eu quero viver. Diga bem alto: eu quero viver o novo de Deus. Mas você tomou posse da palavra? Aquilo que os olhos não viram,